Boa noite, guerreiros irmãos em Cristo Jesus, a graça e a paz esteja convosco hoje e sempre. Estamos aqui para mais uma palavra de Deus para hoje. Hoje, dia 16 de outubro de 2020, dia de sexta-feira. Espero que você tenha passado um bom dia e que sua noite seja reconfortante na presença de Deus. Gostaria de antemão de pedir para que você acessasse o meu canal no YouTube e lá se inscrevesse, canal Luiz Melquiades Júnior, Palavra de Deus para hoje. Gostaria que você compartilhasse, curtisse, convidasse outras pessoas a se inscreverem para que nós possamos continuar a levar a palavra de Deus a todos os lares. Hoje nós vamos falar a respeito da doença e da cura do rei Ezequias. Para tanto, vamos pedir para que o Senhor, Deus, fale conosco nesta noite e que o Espírito Santo abra o nosso entendimento e o nosso coração. A cura, a doença e a cura do rei Ezequias. Nossa base bíblica, Isaías 38, vamos ler dos versos 1 ao 5. Livro do profeta Isaías, capítulo 38, versos do 1 ao 5. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Isaías o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, peço-te, lembra-te agora de que eu andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, teu Deus, o Senhor Deus de Davi, teu pai. Ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Ezequias era conhecido como um rei bom, um rei que confiou em Deus e obedeceu os seus mandamentos, um rei que realizou profundas reformas religiosas em Judá, eliminando a idolatria e resgatando a adoração e o louvor a Deus. Mas no apogeu do seu reinado, ele ficou doente de uma enfermidade grave e mortal. Deus então utiliza-se de um profeta chamado Isaías para recomendar ao rei Ezequias que coloque em ordem a sua casa, porque a doença que ele havia cometido o levaria à morte. O que é que nós podemos aprender com essa história? Primeiro, a ter uma atitude correta diante de uma má notícia, a aprender a nos portar diante de uma má notícia. O que fez o rei Ezequias quando recebeu a má notícia de sua morte? A Bíblia diz que o rei chorou, abriu seu coração a Deus. Pelas suas palavras, vemos que estava preparado para morrer, mas ele não se conformou em deixar
este mundo na flor da idade, sem terminar aquilo que havia começado em seu reinado. E desesperadamente clamou ao Senhor. Essa experiência de Ezequias nos ensina algumas lições. Primeiro, que a oração deve ser sempre o nosso primeiro recurso. Sempre que você estiver diante de uma situação difícil, o primeiro recurso que você tem que lançar a mão é da oração. O verso 2 diz que então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Muitos, no lugar de Ezequias, reagiriam de maneira bem diferente. Certamente alguns, tomados pelo desespero, se descontrolariam, enquanto que outros cairiam em profunda depressão, chorando incessantemente, e haveria até os que blasfemariam, culpando Deus pela situação. Provavelmente, alguns precipitariam a ocasião indo ao suicídio, outros se culpariam, acreditando estarem sofrendo algum tipo de castigo. São diversas as reações que o ser humano se vê diante, quando o ser humano se vê diante de uma má notícia. Enfim, muitas outras reações certamente seriam diferentes da reação adotada pelo rei Ezequias. Só mesmo alguém tomado de uma profunda convicção poderia agir como ele agiu. São poucos os que têm essa convicção. Com o corpo debilitado e enfraquecido pela enfermidade, mas com o espírito forte, não conseguindo levantar-se do leito em que se encontrava, ali mesmo virou o rosto para a parede e fez o seu clamor através de uma oração a Deus. Seu primeiro recurso foi a oração. Segunda lição que nós aprendemos é que nós devemos chegar ao Senhor com sinceridade e com objetividade. No verso 3, a parte A do versículo, fala assim: e disse: lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade e inteireza de coração e fiz o que era reto aos teus olhos. A oração não é algo formal a ser usado para atrair a atenção dos homens, como faziam os fariseus, e por isso foram condenados por Jesus. Eles estavam acostumados a orar formalmente, várias vezes ao dia, segundo as leis herdadas dos seus antepassados, e observavam com rigor pontual os horários destinados à oração, aonde quer que estivesse. Por isso, com frequência era obrigado a orar em público, e os judeus, admirados, sempre surpreendiam em sua prática nas esquinas das ruas. A oração passou a ter para eles um caráter de mero ritualismo, sem consistência espiritual, onde o que contava era a exterioridade sofisticada de palavras vazias para receber o louvor humano. Nos dias de hoje, meu irmão, lamento em dizer, mas não é muito diferente. Tem muita gente que gosta de provar eloquência durante as orações, mas não rasga o coração. E para esse Jesus fala que são como sepulcros caiados. Caiado é pintado, bonito por fora, mas por dentro só tem podridão. Muitos se acham no direito de serem atendidos por Deus, mas Ele não atende
a uma oração se o coração que ora está fingido, dividido entre luz e as trevas, o que vive no erro, no engano e na mentira, que não se humilha diante dele. Lembre-se que Ezequias, mesmo sendo um rei, se humilhou diante de Deus, e a sua oração, e a oração que apresentou a Deus foi ouvida e recebida. Então, meu irmão, eu tenho para falar para você aqui. Toda oração é ouvida por Deus, mas nem toda é recebida por Deus. Para que Deus receba a sua oração, você precisa estar com o coração contrito. A quarta lição que nós aprendemos: diante da dor não devemos nos calar, mas apresentar esta dor ao Senhor. A parte B desse versículo 3, a palavra do Senhor diz assim: e chorou muitíssimo. Chorar não é um sinal de fraqueza. Abater-se não é um sinal de derrota. Apresentar sua queixa ao Senhor não é sinal de rebeldia. Podemos chorar sim. Vamos nos abater muitas vezes sim. E devemos apresentar ao Senhor a nossa dor. Está doendo. Estou sofrendo. Não há espaço mais para a dor. Não há mais lágrimas para que eu derrame. Acabou. A fonte secou. Isso não é rebelar-se contra Deus, mas é ser sincero diante de Deus. Talvez como Ezequias, você esteja enfrentando um drama de uma doença séria, grave, que se estabeleceu no seu corpo e tem gastado o seu tempo e seu recurso, mas não tem tido o retorno esperado. Talvez você esteja vivendo um drama de um casamento machucado, cheio de incompreensão, enquanto esperava mais presença, mais companhia, mais compreensão, mais carinho, mais amor. Talvez você esteja passando por noites muito longas, buscando resposta, explicações, mas a única resposta é o barulho da tempestade que assolou a sua vida. Saiba, meu irmão e minha irmã, Deus pode reverter este quadro. Descanse nele. E se você se sente oprimido por alguma coisa ou por alguém, levante os seus olhos para o alto. Coloque o joelho no chão e clame. Clame àquele que pode te dar saúde, descanso, alívio e paz. O rei Ezequias rasgou seu coração diante de Deus. Clamou ao Senhor com o mais profundo do seu ser. Mesmo sabendo que era uma pessoa reta, mesmo sabendo que estava diante de Deus, e mesmo sabendo que a morte é inevitável para cada um de nós, porque nossa vida é um processo, mesmo assim, Ezequias clamou. E o clamor de Ezequias não foi pela vida, ele clamou para que Deus visse que ele sempre andou certo na presença do Senhor. E o Senhor ouviu, porque como já foi falado aqui, o Senhor ouve a oração daquele que faz com o coração quebrantado. O Senhor ouve e recebe, que é mais importante.
E mais importante ainda, responde. A palavra do Senhor diz que Isaías não tinha saído do pátio do palácio ainda, quando o Senhor o fez voltar para falar para Ezequias que ele tinha ouvido e recebido a oração. Tinha ouvido e recebido o clamor de Ezequias e que acrescentaria 15 anos aos dias de Ezequias, e assim o fez. Por que você não clama hoje ao Senhor? Quem sabe o Senhor não esteja aguardando o seu clamor de coração contrito para acrescentar 15 anos à sua vida. O Senhor está de braços abertos para atender o seu clamor. Já foi falado aqui tantas e tantas vezes, o nosso sofrimento faz parte do processo de purificação que Deus quer para as nossas vidas. Deus nos quer retos, íntegros na sua presença. Eu costumo dizer que Deus o que mais quer é ser Deus, é ser Pai. Deus não quer ser somente Criador e que nós sejamos criatura. Deus nos quer como filhos e Ele quer ser o nosso Pai. E nenhum pai quer ver o sofrimento do filho. A palavra do Senhor diz que até se uma mãe abandonar o filho, Deus, por sua vez, não abandona os seus. Guarde isso na sua mente, guarde isso no seu coração. Saiba que esse momento que você está passando, seja por uma enfermidade, seja por uma situação mal resolvida, seja por um casamento de relacionamento abalado, seja por uma incompreensão, seja por um problema financeiro, psicológico, físico ou espiritual, não importa. Deus quer ouvir o teu clamor. Deus quer ouvir a tua oração. E Deus está te pedindo nessa noite: arruma a tua casa. Porque depois que você arrumar a sua casa, o Senhor vai acrescentar anos aos dias da sua vida. Que o eterno Deus ouça as nossas orações em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tudo isso que você está passando, meu irmão e minha irmã, é somente uma prova para que você seja aprovado. A palavra do Senhor diz que a glória da segunda casa ainda será maior do que a glória da primeira casa. E diz que os nossos olhos não podem contemplar a glória que nos aguarda. Confiemos, pois, no Senhor. Essa é a palavra para você nessa noite. Que Deus te abençoe. Que o grande amor de Deus, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão consoladora do Espírito Santo, seja contigo hoje e sempre. Receba meu beijo, um forte abraço e saiba, eu te amo em Cristo Jesus. Amanhã estaremos aqui às 7h30 da manhã, falando mais uma palavra de Deus para hoje. Nos aguarde,
Que você tenha uma boa noite na presença do Senhor. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja derramada sobre o seu lar. Que você possa, enfim, descansar no Senhor. Esse é o desejo do meu coração. Até amanhã. Receba meu beijo, um forte abraço e eu te amo em Cristo Jesus. Fica com Deus e até amanhã. Se Deus quiser. Graça e paz.